Se você tem um sonho de morar nos Estados Unidos, meu nome é Júnior Gonçalves e eu tive esse sonho de morar nos Estados Unidos e há alguns anos eu moro aqui no estado da Flórida e já estive no seu lugar, eu sei como é que é isso, você tem várias dúvidas aí onde você está hoje. E quando eu criei esses canais de comunicação, foi justamente para isso, para esclarecer suas dúvidas, para tirar suas dúvidas sobre aquelas coisas que ninguém fala na internet, que você não acha na internet. Se você ainda não me segue aí no Instagram, me segue no Facebook, se inscreve no meu canal do YouTube e você vai poder acompanhar os vídeos desde o início. Eu tenho vídeos com contador, eu tenho vídeo com corretor de imóveis, já gravei um vídeo com o André, agora eu vou gravar um vídeo com o Daniel, que eu já tinha falado com vocês. O Daniel é um soldado do Exército. Isso. Americano, um brasileiro que já venceu. Como eu disse para vocês, eu quero trazer pessoas aqui que mudam o cenário que vocês conhecem, de que ser brasileiro aqui tem que sofrer e isso é mentira. E por isso eu gravo esses conteúdos, para que você saiba que você também pode vir, desde que de forma segura e de forma organizada. E seguindo as regras, é claro. Vamos lá que tem muita informação nesse vídeo. Tamo junto. Valeu! Então, pessoal, esse é o Daniel Roman, ele é brasileiro, mora aqui no estado da Flórida também, aqui perto da minha casa, inclusive. E o Daniel, ele é do Exército Americano e a gente está aqui para bater um papo com ele sobre como é servir ao Exército Americano sendo um brasileiro, né? A verdade é essa. Então, Daniel, de qual região do Brasil que você é? Então, vamos lá, primeiro de tudo agradecer o convite do Júnior, né? Tá aqui dividindo um pouco da minha história com vocês. E eu sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, de Taubaté, né? Cidade famosa, né? Todo mundo fala da grávida de Taubaté, todo mundo sabe de onde que é. Era Monteiro Lobato, agora é a grávida de Taubaté, todo mundo sabe quem é. E, cara, eu nasci em Taubaté e cresci lá. Sim. Né? Eu vim para os Estados Unidos já um pouco mais velho, entre aspas, assim dizendo, né? Eu não vim pequeno, já vim após me formar na faculdade. Ah, sim. Então eu já vi um pouco mais avançado. Vamos dizer, gasto. Tava mais cascudo. Entendi. Então, você nasceu no Brasil, viveu um tempo no Brasil. Minha vida inteira, infância, adolescência, até uma parte aí da fase adulta, o início, já era no Brasil já. Me formei no Brasil, fiz faculdade no Brasil, então toda a minha escolaridade é feita no Brasil. Entendi. E você, tipo assim, como que veio assim a vontade de vir morar nos Estados Unidos? Cara, então, desde muito novo, eu sempre treinei jiu-jitsu. Comecei jiu-jitsu muito cedo no Brasil. Eu vi umas fotos acho que com 15, 16 anos por aí, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Jiu-jitsu não era conhecido ainda. E com o passar dos anos, o jiu-jitsu foi explodindo no mundo, né? A história do UFC, com o Royce Gracie e tal, como todo brasileiro. E, cara, eu sempre tive o sonho, cara, eu quero ser lutador de jiu-jitsu, quero ser campeão mundial, quero ter minha academia, eu amo muito jiu-jitsu. Falei, cara, eu quero fazer do jiu-jitsu a minha profissão. E no Brasil, como todo mundo sabe, é difícil, principalmente jiu-jitsu naquela época. Hoje ainda é difícil, mas naquela época era muito mais. E eu falei, cara, eu preciso ir para os Estados Unidos, que é onde estão as oportunidades. Eu via muita gente vindo, se dando bem, e eu também tinha vontade de lutar MMA na época. Eu falei, cara, eu preciso ir para os Estados Unidos. E daí eu comecei a planejar isso, mas um planejamento assim, bem amador mesmo. Era só uma vontade, com tipo, um dia eu vou. Então, enfim, aí em 2004, eu tinha uma prima morando nos Estados Unidos na época, era o único contato que eu tinha. Em 2004 isso. E eu já tinha vindo para os Estados Unidos em 96 a passeio, e então eu já tinha o visto, mas tinha vencido. Daí eu falei, não, então eu vou lá renovar o meu visto e vou embora. Isso em 2004. E eu tinha começado a minha faculdade em 2003, então eu tinha passado para o segundo ano. Eu falei, cara, eu vou tentar o visto, e se eu pegar o meu visto, eu tranco a faculdade e vou embora. Só que naquela época não existia YouTube, não existia internet, eu não sabia nada. Eu achei que eu ia lá pedir meu visto, a mulher ia carimbar e eu ia embora. É tudo de novo. Facinho. Aí eu cheguei, então eu tranquei a faculdade antes de ir lá pedir o visto, já tranquei, porque na minha cabeça eu vou, por que ela não vai deixar o visto? Eu não sabia de nada. Tava bem desinformado. Então eu tranquei a faculdade, fui lá pedir o visto, eu não trabalhava, não estudava, não tinha filho, não era casado. Tinha nada aqui. Então, mas assim, na minha cabeça isso era normal. Eu falei, cara, claro, normal. Eu não tenho que estar fazendo nada disso para ir para os Estados Unidos.
eu não entendia que eles me viam como um cara tentando imigrar para os Estados Unidos para morar lá. Eu não achava, eu não entendia que isso era um problema, entre aspas, né? Que eles não gostavam disso, vamos dizer assim. Sim. Então, quando eu perguntei pra mulher, quando eu falei pra mulher, ela perguntou assim, bem assim, cara, minha entrevista. Ela falou assim, você tem filho? Não. Você é casado? Não. Você trabalha? Não. Daí ela falou assim, então você não vai. Falou? Falou bem assim, sorry, but Caraca. you're not going. Aí, só que assim, cara, eu era tão ignorante no assunto que eu só, cara, eu não entendi. Eu falei, como assim eu não vou e tal? Ela me deu uma carta, eles não te explicam nada, Não, né? até hoje é assim, né? Já te chuta dali, você sai com a carta e, se vira. E daí aquilo lá me deixou meio com raiva, assim, falei, não quero mais saber disso, não. Só que eu já tinha trancado minha faculdade, o ano já tinha começado, falei, bom, vou seguir o meu sonho agora. Então fiquei o ano inteiro só treinando jiu-jitsu, competia muito, para que no futuro quem sabe aquele sonho acontecesse de novo. Mas realmente eu não pensei muito mais sobre isso. E voltei para minha faculdade em 2005, falei, agora eu vou terminar, vou me formar no Brasil, vou ficar aqui, fazer minha vida aqui e tal. E continuei, então eu me formei em 2007 e 2008 que eu voltei a mexer com a ideia de voltar para os Estados Unidos. Aí já trabalhava. Aí eu já era personal trainer na época. Eu era personal trainer e já dava umas aulinhas. E daí eu já estava um pouco mais informado, né? Aí já tinha mais a internet, preparou, uma coisa mais assim, informação. Tinha fóruns, era Orkut, né? Mas já existia fóruns que você podia ir lá ler e tal. Eu já estava um pouco mais. Falei, cara, então eu tenho que ter vínculos para mostrar para eles e tal. Agora eu já estava entendendo essa coisa do visto. Então eu já fui mais preparado para o visto, né? E daí acabou dando certo em 2008. E aí você veio em 2008 mesmo? 2008, cara. 2008 eu lembro que eu terminei... foi isso. Eu apliquei em 2008. 4 meses depois eu estava pousando nos Estados Unidos. E veio com visto de turista. E o estudante aplicou. E daí eu aqui. apliquei de estudante nos Estados Unidos. É até bom você falar isso, porque o pessoal me pergunta muito se dá para aplicar aqui. Eu falo com ele o seguinte, muita gente faz isso. Até porque eu acho mais fácil aplicar aqui do que no Brasil. Porém, tem um agravante que você não pode voltar no Brasil, né? Sim. Se você volta no Brasil, você fica sem status, não é isso? Sim. Não sei se na sua época tem era até assim. assim, Carol, vou te falar uma coisa interessante assim disso aí. Eu também vim para cá quando... Na verdade, eu nem sabia do visto de estudante. Assim, eu sabia que ele existia, mas eu achava que era algo assim, cara, muito distante para mim. Entendi. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu não quero ficar ilegal aqui. Porque na minha vida no Brasil era até boa, cara. Igual a mim. Eu não era um, sei lá, miserável, não tava passando... Eu só tinha o sonho do jiu-jitsu. Eu não vim por causa do dinheiro, nem para ter essa qualidade de vida que as pessoas falam. Porque minha vida no Brasil não era ruim. Eu queria o jiu-jitsu. Se eu pudesse treinar jiu-jitsu, estava lindo para mim. Então, quando eu cheguei aqui, só que eu falei, cara, eu não posso ficar ilegal. Só que todo mundo me falava quando eu cheguei aqui. Eu conhecia as pessoas, não, cara, esquece. Não tem jeito, você vai ficar ilegal aqui. Pessoal, né? Só que assim, cara, eu sou meio chato. É da minha personalidade, assim, eu sou meio assim, cara, como assim? Eu sou muito questionador. E eu questionava muito isso. Tipo, como assim não existe jeito de ficar ilegal aqui? Tem que ter um jeito, o país tem que ter lei. Talvez não seja fácil, mas tem que ter. Eu quero saber se é possível. Cara, eu lembro que um dia eu liguei, acho que sem exagero, cara, acho que eu liguei para uns 10 advogados, cara, uma tarde inteira. Falei, vou ligar para uns 10 advogados, vou sentar cada um vai falar. Só que eu não tinha dinheiro, eu precisava achar um que me atendesse de graça, né? Aquela primeira consulta. É difícil. Na época eu achei um. E eu ligava e eu falava exatamente assim pro cara, ó, esse é o meu perfil, tenho tantos anos, sou formado em educação física, quais as minhas opções, entendeu? Eu falava assim, daí os caras falavam tal, uns falavam que era difícil, o outro cara me falou do vídeo estudante. Daí eu falei, então o que eu tenho que fazer? Inclusive. Que excelente. Hoje eu vejo como foi bom eu ter feito isso. Daí o cara, marquei a consulta, fui lá, na época eu vim com a minha namorada, e a gente foi nós dois lá, nos apresentamos, ó, esse é o perfil dela e o meu perfil. E o cara falou, ó, vocês vão ter que fazer isso, e a gente foi e fez. E na época o visto era aprovado até que rápido, cara. O meu visto saiu com 45 dias, mais ou menos, rápido. Já estava com a resposta. Já. Bem rápido. Hoje em dia eu escuto que demora meses aí, né? Na época era até que rápido. Isso foi em 2009, cara. 2009, por aí.
Rapaz, eu já até contei mais ou menos uma história minha sobre isso, porque o que acontece? Quando eu vinha para cá, eu não tinha formação na internet também, não tem muito tempo, eu estou aqui 4 anos, vai fazer 5 aí, e o que acontece é o seguinte, eu não achava. Aí eu fiz um vídeo de turista e eu encontrei um advogado. Rapaz, o advogado me tomou dinheiro pra caralho. Cada vez que falava com ele era $250. Meu Deus. E eu empolgado, pagava o cara e o cara só não me tem muita falava. escolha, né? Aí chegou o cara, falou pra mim, rapaz, você enquadra pra um L1. Um visto de transferência executivo. Vai eu abrir empresa, sócio com outra empresa do Brasil e resumindo, era $11 mil na época. E aí ele falou, não, me dá 5.500 que eu já aplico e você já vende turista, chegar aqui e resolve o seu problema. Aí eu conheci um cara, e o cara falou comigo, rapaz, esquece o que esse cara te falou. Esquece, porque isso não é assim, não. Transferência executiva é dificílimo, é um dos vistos mais difíceis que tem de manter. Faz um visto de estudante, faltava 17 dias para minha viagem. Nossa. Aí o que é isso? Ele, não, vou te dar um telefone agora de uma escola, que a mulher vai te ajudar, vai ser tudo. Em 14 dias eu tinha meu passaporte como estudante aplicado no Brasil. E eu ia vir de turista. Nossa. Então, se eu pude fazer, por que o cara que está lá não pode? Exatamente. A diferença é que se você levanta igual você e vai no consulado é uma coisa, se você se prepara é outra diferente. Como se você se preparar para qualquer coisa. Sim, e até que eu ia falar aquela hora a gente começou a falar do estudante, né? Que se você tirar nos Estados Unidos, você não pode viajar. Teve uma vez que era outra coisa que eu encasquetava também, cara. Eu sou muito chato com essas coisas. Eu falava, não, como assim eu não posso viajar, né? Tem alguma coisa errada aí. Só que fica aquele negócio, né? Ah, meu amigo tem um primo que foi e voltou, o outro que foi e não voltou, enfim. Eu fico, cara, o melhor jeito de eu saber eu vou ligar lá na imigração. Porque eles vão, quem que vai me barrar é a imigração, então eu vou ouvir deles. Daí eu liguei lá pra mulher. E a mulher, que eu tava pensando em ir pro Brasil, já tava um bom tempo nos Estados Unidos, cara, saudade e tal. Falei, cara, vou ligar lá. Aí eu liguei e a moça falou assim, você pode ir pro Brasil, não existe isso de não poder ir pro Brasil. Não importa se você tirou seu visto no Brasil ou lá. Não tô indicando ninguém aí, tá? Só tô comentando a minha história que eu ouvi da mulher lá. E aí ela falou assim, ó, a única coisa que você tem que fazer é levar os seus documentos. Leve a sua I-20, leve os comprovantes de renda e não tem problema nenhum. Não sei de onde o senhor tirou essa informação. Daí eu falei, é que as pessoas falam. Ela falou assim, não, mas aqui pra gente isso não consta. Então assim, eu não... Mas você chegou aí, não? Não, eu não tive coragem de ir. Confesso que eu não tive coragem de ir, cara. Eu já estava até começando meu processo pro Green Card, então eu não tive coragem de ir. Falei, eu já esperei até agora, é muito risco. Mas assim, se alguém tiver coragem de tentar aí, fica... E aqui acontece uma coisa muito doida, né, cara? Porque o que eu vejo, você vai num lugar e te dá uma informação. Aí você vai para casa. Aí você volta, tem outra pessoa sentada, ela te dá outra informação totalmente... Agora eu tive um problema no meu social, é o seguinte, o nome da minha mulher, Paula Pereira, 5 nomes. Aí eu fui enviar a declaração de imposto de renda, não aceitou no sistema porque é muito grande o nome e... Cortou o nome. Cortou o nome. Quando eles botaram o último nome que é Gonçalves, botaram Gonca. E do meu filho botaram Gonqui. Aí, cara, eles não liguei. tem o C cedilha, né? Liguei no social, a mulher falou assim, não tem como alterar não. Aí demorou um pouco. Não, pensando bem, o senhor pode mandar o social original para cá e o passaporte dela, que a gente vai ver e preenche um formulário, me deu o formulário lá onde estava, eu preenchi na internet, e ela falou, tem que ser original. Aí eu já perdi meu passaporte, porque eu mandei pro AAS meu passaporte original e nunca mais voltou. Caramba. Aí eu fiquei com medo, aí liguei de novo. Quando eu liguei de novo, já foi outra pessoa que atendeu. Eu disse, não, te falaram besteira, isso nem pode fazer aqui. E agora, acredita em quem, né? Não, eu desliguei, eu falei, vou ligar de novo, vai cair em outra pessoa, vai cair em outra pessoa. Aí a pessoa, não, pode fazer sim. Inclusive, você manda para cá o seu passaporte, o passaporte dela, o passaporte do seu filho, os 3 social, os 3 combo card e a cópia da drive license. Falei, eu vou mandar minha vida inteira para vocês? Resumindo, cada um me deu uma informação e eu não tive coragem de seguir nenhum caminho. A pessoa perde tudo. Sim. Você demora a pegar um documento. Quando você pega o documento, ele perde. Cara, eu senti isso aí quando eu fui fazer o meu passaporte americano, que eles pedem o seu certificado de cidadania original, cara. Você tem que mandar para lá. Tem que mandar para lá? Tem. Ui!
E se perde. Aí eu mandei, mas deu certo. Mas eu fiquei meio assim também, mas deu certo. Rapaz, tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso nos vídeos também, as coisas aqui mudam muito rápido. Sim. Às vezes elas nem mudam, às vezes simplesmente tem um ponto de vista de uma pessoa que te atendeu, quando você volta outro dia é um ponto de vista diferente, de outra pessoa. Sim. E parece que não tem um perfil para o cara seguir, né? Até acho que uma dica que eu deixo, sempre falo pra galera, cara, é tomar cuidado, porque tanto que eu tenho cuidado quando eu vou falar sobre vídeo de estudante, porque, cara, eu fiz isso há praticamente 2009, mudou muito, cara. Então, às vezes o que funcionou pra mim, talvez hoje já nem funcione mais. Então, assim, escute a minha história, a minha experiência, mas não deixa de falar com alguém que está fazendo agora, recente, porque, cara, muda, como você falou, muda o tempo todo. Não, inclusive, na sua época de estudante, você podia entrar no exército, não precisava de green card. Exatamente, E agora tinha o Mavni na época. Mesmo que eu não usei ele, mas já existia o Mavni. Eu conheço um cara, conheço 2 pessoas que entraram. Eu conheço uns 3. E o cara simplesmente... tem uma história de um cara, isso eu não conheço, mas falaram, cara, era ilegal. O cara não tinha documento e foi na época do Afeganistão, Iraque, não sei. Foi uma época que aceitaram porque precisavam. Na verdade, isso eu posso falar, isso é mito. É mito. Né? Aqueles mitos que vai sendo falado e chega e vira você verdade. Tem que pelo menos legal, né? Você tem que... Tinha, né? Tinha que ter o Mavni, né? Acho que a gente vai chegar lá, mas já pegando o gancho. O Mavni era um programa para imigrantes com alguma habilidade de língua. Essa era a ideia do Exército, trazer pessoas que falassem certas línguas. E o brasileiro encaixava. Eram alguns vistos, não era só estudante, era visto de trabalho, visto de trainee, estagiário. Puta, tem muito visto, né, cara? Então, esses vistos que se encaixavam, se você estivesse morando 2 anos nos Estados Unidos, sem ter saído do país, você ia lá, fazia a prova e entrava. Isso é verdade, aconteceu. E ele acabou em 2016, tanto que eu quase entrei por ele, mas o meu Green Card na época chegou. Então eu acabei fazendo pelo Green Card, que era mais rápido e mais fácil para mim. Entendi. Mas ele acabou. Com o Green Card você não precisa nem fazer prova, né? Não, você faz prova, também. Só que a nota de corte é mais baixa. Tem uma prova que você faz. Na época o MAV, acho que você tinha que tirar 50 ou 51. E essa com o Green Card você tem que tirar 31. Então era bem mais fácil de entrar. Entendi. Bem mais fácil. Bem mais. Quase metade, né? Ainda mais para quem não é bom igual eu de matemática, eu tava suando. E me fala uma coisa, no Brasil, antes de vir para cá, você fazia o quê? Então, no Brasil, quando negou meu visto, né? Eu já estava começando a mexer com academia. Eu dava aula de personal trainer, dava aula em academia também, começando a ter os meus clientes particular e dava umas aulinhas de jiu-jitsu. Mas, cara, a aula de jiu-jitsu no Brasil na época, eu dava assim... para cumprir tabela, cara, que você não ganhava nada quase, assim. Praticamente pagava para ir lá dar aula. Mas era paixão, né, cara? Então eu trabalhava com isso, só dando aula de personal trainer na academia. Entendi. Fiz isso até eu vir embora para os Estados Unidos. E eu não sei, eu nunca perguntei isso para ninguém, se agora é uma oportunidade de eu perguntar. Na sua época, com o visto estudante, era do mesmo jeito? O cara não podia trabalhar? Não podia trabalhar. Você tinha... Só no campo, o F1... Eu acredito que hoje ainda tira social o F1, né? Não tira mais. Depende muito. Dizem que ainda tem uma escola... Na época você tirava com uma certa facilidade, vamos dizer assim. Não era como hoje. Era bem mais fácil do F1 tirar. O F2 não tirava, que é o dependente do F1. Não tirava. Eu já tentei na época umas 4 vezes. Uma vez eu quase consegui. Mas aí eu tava tentando dar uma desperto mesmo, assim, sabe? Entendi. Tipo, vou lá, se der certo, deu. E... O social já ajudava, eu tinha escutado que tirava, então eu fui. Então, mas não tinha. Depois eu fui ler e pesquisar, realmente não. Era só o F1 que tirava. E o social vinha escrito lá, né? Só válido para trabalhar com autorização e tal. Trabalho. Mas já era o social, você já conseguia aplicar com cartão de crédito, você já conseguia comprar uma casa, construir o seu crédito. Exato. E então, na época, só o F1 tirava o social, né? Existem uns rumores aí que alguns escritórios de advocacia publicaram que há um projeto do Biden de autorizar os estudantes a fazer o work permit e poderem trabalhar, que para mim é a coisa mais certa do mundo. Sim. Porque o cara às vezes estuda aqui 10 anos. O cara fica 10 anos podendo arrecadar imposto trabalhando, o cara vai ficar em casa por quê? Se o dinheiro que ele traz do Brasil não precisa declarar aqui. Eu vi algo com isso, eu não sei se você sabe, porque cara, sinceramente, depois que eu
acabei, né, essa fase da imigração da minha vida. Assim, mais eu se nunca mais me preocupou interessei muito por isso. Então eu só escuto história, mas eu li algo sobre durante a pandemia aí, que eles iam Isso, liberar aham. estudantes trabalhar. Eu não conheço ninguém que fez, que tirou. Também não. Mas houve um comentário aí numa certa época, que um dos planos do Biden dos 100 dias, que acabou que a maioria das coisas não saiu, era que ele ia regulamentar o estudante para que ele pudesse exercer profissão remunerada, ter um work permit, um social, porque, cara, é inteligente, porque raciocina comigo. Você é estudante, vai ficar aqui 10 anos, seu dinheiro vem do Brasil, vou dando um exemplo. Sim. Tudo no jeito que a lei manda, meu dinheiro vem do Brasil. Aí seu dinheiro chega aqui, você não paga imposto sobre seu dinheiro, porque ele veio do Brasil. Ele já pagou lá. O máximo que você faz é, de repente, declarar a chegada do dinheiro, mais nada. Você gasta seu dinheiro aqui e não arrecada. Se você investir o seu dinheiro aqui, você não precisa arrecadar, porque é lucro. Você abre um LLC, todo lucro divide entre os sócios. Agora, se você trabalha aqui legalmente, automaticamente você já gera o quê? Sim, renda. Muitas vezes já vem descontado da fonte. Você começa a poder comprar alguma coisa aqui. Sim. Você começa a pensar em construir algo aqui, né? Não ficar igual mandando dinheiro do Brasil. Então eu acho até que força o cara a galera a fazer as coisas erradas, né? Exato. Se você começa a dificultar... Engraçado a gente estar falando isso, que eu conversei com um brasileiro esses dias sobre isso. Às vezes os Estados Unidos, cara, eu vejo assim, que eles dificultam muito a vida de quem quer fazer o certo. Exato. Que daí que você começa a forçar o cara a fazer o errado. Entendeu? Exatamente. Então, nessa época que você veio pra cá, veio sozinho. Não tinha família ainda aqui no Brasil, né? Só namorada. Só namorada. Eu não tinha família nenhuma aqui. Eu tinha uma prima que morava na época em Massachusetts. E quando eu vim pra cá, eu vim para encontrar com uma amiga minha, uma ex-cunhada minha. Cara. Então ela me ofereceu ajuda, e na época ela ofereceu na Flórida. Eu escolhi a Flórida por nenhuma razão, foi porque é onde eu tinha contato. Se meu contato fosse, sei lá, no Arizona, provavelmente eu teria ido para o Arizona. E você chegou aqui e aqui ficou? Cheguei aqui, fiquei aqui, cara. Cheguei e morei em Pompano, que é do lado onde eu tô hoje, né? Fort Lauderdale, daqui é tudo como se fosse bairro, né? Exato. Então, tô nessa região aqui desde 2008, cara. 12 anos. Cara, vai fazer 13. É uma vida, né? Cara, tem um pão. Voa, hein, meu? Quando você vê. Parece que eu cheguei ontem, já tem 4 anos e pouco, cara. E você começa... É legal, cara, que você vai vendo como... Eu escutava as pessoas falando, nossa, mudou muito da época que eu cheguei, né? Quando eu tinha acabado de chegar. E hoje eu falo a mesma coisa. Eu falo, cara, como mudou isso aqui, cara? E muda muito rápido. Todo mundo fala isso, Por isso que eu acho que, principalmente quem quer vir, assim, eu acho que as coisas... na minha opinião, tem cada vez ficado mais difícil, mais burocrático, mais, né? O dólar muito caro. Eu falo até pra turma, falo, o que você acha de eu ir de visto de turista? E aí eu vejo um advogado e falo, cara, não faça isso. Porque você tem 6 meses até 1 ano. Vamos botar 1 ano. Cara, 6 meses voa, 1 ano muito rápido. Muito rápido, cara. E em 1 ano, cara, você não faz nada aqui. E você tem impressão, não sei se... Eu tenho essa impressão. O tempo aqui parece que vai mais rápido, né? Que doideira, cara, né? 6 meses aqui, você não faz nada. Faz nada. Eu fico pensando, eu acordo segunda-feira bravo, né? Porque tem que trabalhar. Sim. Então eu acordo bravo. Quando eu vou ver, é sexta de novo. Cara, e o dia é muito rápido, né? Caramba, já acabou o dia. Quando você vê, acabou o dia, exatamente. E eu acho que na Flórida tudo é muito longe, né? Você fica dentro de 30 minutos no carro. E eu moro aqui em Deerfield e trabalho em Doral. Nossa, Doral. Eu vou pra Doral todo dia de manhã e volto. Quem não sabe, galera, esse cara dirige no mínimo 1 hora por dia. Pra ir, pra voltar. Então é 2 horas dentro do carro. 2 horas do seu dia. Milha. Bicho, podcast pra você é o que tem de melhor, né? Você bota um podcast ali e vai. E fico vendo, exatamente. Eu sigo muito um camarada, se vocês não seguem aí, um cara muito inteligente. Não é porque eu sou cristão, não. Sim. É porque o cara é inteligente. Se eu não fosse cristão, eu vi. Ele chama Rodrigo Pereira Silva. É Rodrigo Silva. É um historiador, ele tem um canal no YouTube. Eu sei, caramba, assisto ele também. E eu não sou... não sou cristão, mas eu gosto eu gosto do canal dele, cara, muito bom. Que ele vai lá pro Egito e mostra, vai pro Israel. Pô, e aí eu fico vendo, inclusive tem um podcast aí chama Inteligência Limitada. Assistir. O do Vilela. Sim. Cara, é muito bom e cara, ele fez um podcast com o Rodrigo. Caraca, sim, eu vi. Cara, um nível muito Caraca, que coincidência, você assistiu. Cara. Você assistiu? Assisti também, foi de noite. 3 horas de podcast. Legal demais, cara. Mas vamos que interessa. Então, direto na Flórida.
E aí tá. Aí você já tinha o sonho de ingressar no exército em Então, algum cara, momento no Brasil? Então, aí que acontece. Sim, eu sempre gostei desse mundo, Militar. da polícia, militarismo, mais da polícia, para ser sincero, porque a minha visão de exército no Brasil era exército. O Brasil não tinha, nunca teve em guerra, nunca teve, não tinha nada muito interessante no exército, pelo menos até onde eu sabia. Eu gostava de ver a polícia, eu treinava jiu-jitsu com policiais, então eu escutava as histórias, falei, cara, é isso que eu quero fazer, ir lá pegar os caras, invadir favela, não sei o que, e tal. Eu falei, cara, eu gosto disso. Só que no Brasil, na minha família, ninguém era. Então, não sei de onde veio isso, cara. Acho que eu nasci com essa vontade dentro de mim mesmo. E no Brasil é concurso, né, cara? E eu nunca fui muito estudioso, né? Eu nunca gostei de estudar, cara. Nunca gostei de matemática. Cheguei a prestar concurso, não passei. Aí eu falei, cara, beleza. E aí, eu, pegando gancho, eu decidi entrar num cursinho para concurso. Eu fiz também no Brasil. Eu falei, cara, eu vou fazer pra PRF, né? Polícia Federal, qualquer coisa que abrir eu vou fazer. Fiz o curso, claro, mas, cara, assim, eu não... Cara, era muito difícil. Eu não tinha disciplina de estudo, sabe? Eu via que tinha uns caras lá que realmente estudavam. E eu falava, competir com um cara desse, eu não vou conseguir. Mas eu tentava. E o concurso não abria. E nesse meio termo que eu vim embora. Né? Voltando um pouquinho ali na pergunta, mas nesse meio termo eu vim embora. Quando chegou aqui, daí esse sonho ficou meio que de lado, né, cara? Agora, eu falei, polícia tá muito longe pra mim agora. E aqui tem que ser cidadão, né? Eu sou um imigrante aqui, não falo inglês, tô aprendendo. Até chegar lá, quem sabe um dia, quem sabe. E eu também tava muito focado no jiu-jitsu. Minha energia foi toda pro jiu-jitsu. Então, eu foquei muito nisso. E... passados anos, dei aula, tive a oportunidade de gravar um DVD em Nova York. Cara, fiquei feliz demais na época. Eu falei, meu primeiro dinheiro vindo do jiu-jitsu, né? Fiquei felizão. Competi, ganhei um campeonato, ganhava outro, perdia um, tal, naquela da vida de atleta. E chegou uma época que eu me frustrei, cara, com o esporte, assim, dei uma frustrada. Eu comecei a ver assim, cara, dou ralo e tal. Acho que acontece com todo mundo, cara. Acho que chega uma hora que você fica meio assim, saturado, eu acho, de alguma coisa. Aconteceu comigo, comecei a ver que outras pessoas que às vezes, na minha opinião, né, talvez eu esteja até errado, estavam tendo mais oportunidades que eu tinha e eu achava que eu trabalhava mais duro que essas pessoas. Eu falei, quer saber, cara? E também eu não tava ganhando dinheiro, bicho. Eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? O jiu-jitsu né? Eu não tenho minha academia. Se eu não vou lutar MMA, que dá dinheiro. Então, você começa a se questionar, cara. A vida não... né? As coisas vão acontecendo. Exatamente, ainda mais aqui, né? Aí chegou, eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida, cara. Tava de saco cheio, pra ser bem sincero, assim. Tava até passando umas ideias de ir embora pro Brasil. Eu falei, cara, eu preciso de uma mudança na minha vida. O que eu vou fazer? Cara, é até engraçado. Aí um belo dia, eu abro o meu Facebook, aí tem um amigo meu. Aparece assim, né? Fulano trocou a foto do perfil. E aparece a foto dele, assim. Ele de farda, fazendo um rapel. Só que era um cara que eu conheci quando eu cheguei aqui, cara, que não tinha perfil nenhum. De militar. Até se ele ver isso aí, ele vai ficar bravo. Cara, o cara não tem perfil nenhum de militar. Eu falei, cara, nunca esse cara entrou pro exército. Não tem nem como, cara. O nome dele é Carlos. Cara, um cara, gente boa, do bem demais. E eu olhei a foto assim, eu falei, cara, faz uns 2 anos que eu não falo com esse cara, bicho. É tipo assim, se ele for, eu vou. Não, mas daí eu olhei a foto, cara, eu pensei que era do Halloween. Eu falei, não, o cara botou uma fantasia. E eu mandei uma mensagem pra ele no Facebook. Falei, cara, você sumiu. Que a gente sempre fala de você, que você sumiu e tal. Ele falou, cara, eu preciso te ligar. Falou bem assim, preciso te ligar. Eu falei, entrei pro exército. Daí eu falei, não, cara, o Carlos entrou pro exército. Assim, não tem nem como o cara ter entrado pro exército. Esse cara não tem como. Ele me ligou, a gente ficou conversando umas 2 horas, cara. E aí ele me contando, não, tô comprando uma casa. Eu falei assim, cara, que isso, bicho? Como é que o cara... Eu tô parado no tempo aqui, o cara tá com o exército comprando casa e cara... E aquilo ali, eu falei, não, mas peraí, eu posso... Aí que eu falei, mas peraí, eu posso entrar? Ele falou, bicho, pode, é pra você isso aqui. Isso aqui, você tem que entrar pro exército. Aquele jeito dele falando, que ele já sabia que eu gostava. Aí ele falou assim, cara, semana que vem eu vou estar na Flórida ajudando o meu recrutador, que é parte de um programa que o exército tem. Quando você entra, eles meio que te jogam para você fazer uma semaninha ajudando o seu recrutador a trazer novas pessoas e tal. Ah, legal. Às vezes um amigo seu, enfim.
Aí eu falei, cara, eu vou lá, vamos lá, vamos lá. Ele marcou um horário, eu, ele e o sargento dele. E eu fui lá, cara. Cheguei lá, eu já fui assim, tipo, com as perguntas-chave, né? Eu falei, eu quero saber se eu pego minha cidadania e se eu posso entrar pra polícia. Depois. É, É um contrato, né? exatamente. Só que eu não sabia que existia 2 contratos no Exército, que é o Active Duty e o Reserve. Para quem não sabe, o Active Duty seria, no Brasil, o período integral e o Reserve seria o meio período. Eu não sabia disso. Então, quando eu cheguei lá, já tinha 2 computadores abertos assim, e o cara, super, né? Eles são super simpáticos, porque, eles precisam de gente. Exatamente. Aí o cara me tratou bem e tal, não sei o que, ó. E num computador ele me explicou tudo do Active Duty e no outro computador tava do Reserve. Daí eu falei, cara, pra mim mudar da Flórida é difícil hoje. Eu tenho uma vida aqui e tal. Daí ele falou, então pra você é o Reserve. Daí eu falei, eu vou ficar na Flórida? Aí ele falou, vai. Daí eu falei, eu vou pegar minha cidadania? Ele falou, vai. Daí eu falei, pode dar aí que eu assino. Só que não é assim, né? Eu tinha que fazer alguma... Mas eu já comecei o meu processo ali. Eu já tava decidido. Tudo muito fácil. Eu já tava decidido, cara. E eu falei, cara, eu vou resolver meu problema, bicho. Vou pegar minha cidadania. Trabalhar. Vou pegar o meu... vou ficar na Flórida. E vou poder ir pra polícia? Cara, tá resolvido, né? Não vejo o porquê de eu não entrar. E daí eu comecei, cara, ainda posso ir pro Oriente Médio, que eu sempre quis, acho, irado. Então, comecei o processo desse jeito. Aí que o Exército entrou na minha vida. Dessa forma. E vou aproveitando já o gancho para fazer essa pergunta. São forças diferentes, tipo assim, o National Guard, que é a Guarda Nacional, ela é do Exército. Sim, o National Guard, ele serve ao Estado. O Estado e também o governo federal, mas principalmente mais o Estado. Ele defende o Estado no caso de uma guerra. Mas é porque o Exército, por lei, o Exército não pode atuar nos Estados Unidos. O presidente não pode, por exemplo, ativar as tropas do Exército para atuar nos Estados Unidos, contra a população americana. Não pode. Então, a Guarda Nacional foi criada por isso, para atuar dentro do país. Porém, isso não impede que o presidente dê ordens à Guarda Nacional. Então, ele pode ativar a Guarda Nacional. Entendi. Então, não é uma verdade só que só vai obedecer ao Estado que você atua. Não é. Você vai receber ordens do governador do Estado e do presidente, se for preciso. Entendi. E eles fazem o mesmo treinamento que o Exército. Então, eles vão para o mesmo lugar, o uniforme é o mesmo, tudo é igual. Se você olhar no uniforme, vai estar lá US Army, não vai estar National Guard. Entendi. Mas eles são separados de uma certa forma. Entendeu? Entendi. E daí tem o Navy, tem Marines, tem Navy Coast Guard. Marinha. O Navy seria mais a Marinha no Brasil, né? O Marines, a galera confunde pelo Marines só com Marinha. Mas esse não é ao governo federal. Todos eles ao governo federal. O Marines, eu costumo dizer que é mais ou menos no Brasil como se fosse fuzileiros navais. Uns caras mais assim, agressivos, dentre aspas, tipo uma SEALs força. Aqui. O SEALs é dentro do Navy. Por isso que chama Navy SEALs. Você tem que entrar no SEALs e daí tem que entrar no Navy e daí vai para os SEALs. Entendi. São separados. Você pode entrar direto. Cada força tem o SEALs é uma força de operações especiais. Então, por exemplo, o Army é o Special Forces, Navy é o Navy SEAL. Então, se você for pro Air Force, tem operações especiais dele, Marines tem o MARSOC, cada um tem dentro deles, eles têm as próprias operações especiais deles, são grupos especializados. Então, primeiro você tem que entrar nessa força que você escolher e lá dentro você ir para o curso de especialização que você quer. Entendi. Então, tem várias forças aí, como eu falei. Daí se você, eu gosto de navio, acho legal ficar no mar, vai pro Navy. Entendi. Se você tem medo de água, o Navy não é para você. Claro. Então, depende. O Air Force é visto como uma força mais difícil de entrar, eles são mais exigentes, eles exigem umas notas mais altas. Então, se você tirar uma nota com 31, provavelmente eles não vão te pegar. Mas, então, assim, vai do que você gosta, cara. Eu acho legal do Army. O Army tem muitas opções de trabalho. Mais uma variedade. Tem mais de 150 lá. Muito.
Muito. Se o cara é psicólogo, se o cara é veterinário, mecânico, nutricionista, fisioterapeuta, tua meu, área, né? daí você pode, mesmo que você não tenha nenhum background nisso aí, você vai para a escola deles. E mesmo se você tiver, você também vai. Né? Você me falou que você é piloto mas você vai para a escola de piloto do ar mesmo assim. Entendi. Entendeu? Por mais que talvez você vai ter mais facilidade, talvez você pule uma parte ou outra, eu já não sei porque eu não fiz. Mas o Army sempre tem o jeito dele de ensinar e de fazer as coisas. Entendeu? Quando eu pensei em ir, eu lembro que o camarada falou comigo o seguinte, que se eu fosse para a reserva da National Guard, eu ia trabalhava só, acho que alguns finais de semana, não é isso? É um fim de semana por mês. Um final de semana por mês. O salário é mixaria. Não. É uma ajuda de custo. Sim. É o que eu falo. Benefício. Se você quiser ganhar dinheiro, cara, não é lá. Quer ganhar dinheiro, vai mexer com internet, cybersecurity, IT, é o que te dá dinheiro. Lá é para você tem que pensar uma carreira. Você tem que pensar no que está englobado, no que vem junto com isso, né? É muito bem visto se você for que você quiser ser um piloto aqui fora, como civil, pô, você é piloto do exército. É totalmente diferente. Vamos te pegar, bicho. O cara é bom. Então, assim, você tem que ver no que agrega para você no seu currículo, colocar que você é um militar nos Estados Unidos. Aqui é bem visto, né? É muito bem visto. Se você estiver competindo 2 caras e um é militar e o outro não, esse cara vai ganhar. E aí tem o plano médico. Não. Garagem, estacionamento, tá lá veterano. Passa. Se você tem que ver que você tem plano médico, você tem uma segurança a mais. Pra comprar uma casa, você não tem down payment na casa. Então, assim, se você só pensar no salário, você não vai entrar. Você tem que pensar no que vai vir junto com isso. Até porque você pode fazer outra coisa. Exatamente. Né? Agora, igual eu falei, se você ser piloto, você vai lá pedir uma vaga para ser piloto de helicóptero, o cara, deixa eu ver seu currículo. Puta, o cara é piloto do National Guard. Esse cara que tem muito treinamento, esse cara aqui. Meu primo mesmo, ele é capitão do bombeiro lá no Brasil, né? E agora ele está fazendo o curso para major. É novinho ele, mais novo que eu. E aí, quando eu comecei a voar lá na escola, logo que eu fiz minha prova lá, a gente recebeu um cara na escola que era capitão do bombeiro. E aí, conversando com esse cara e tal, e ajudando ele a passar na prova, né, da ANAC, porque eu sofri muito igual você, não sou estudioso, fiz 3 vezes. Nossa. Aí eu conversando com ele, a gente já tentando ajudar ele, eu falei, pô, meu primo é bombeiro. Quando eu fui ver, eles eram da mesma turma. Caramba. Aí, cara, passou um tempo, meu primo foi e falou, rapaz, lembra daquele cara? Mas lembro, pô, ele tá no Seguro, ele tá voando no comando aéreo do bombeiro e tal. O que tu acha? Eu falei, pô, irmão, se tu tem como, meu primo é o cara da desastre no Rio de Janeiro. Que isso. Cara, garoto propaganda do bombeiro, onde tinha desastre, Friburgo, aquela monte de... Ele tava na frente da câmera, salvando gente. E aí o coronel não queria perder de jeito nenhum. Aí, cara, eu falei pra ele, botei uma pilha, falei, vai lá, faz... Aí ele foi e viajou acho que foi Paraná, Curitiba, não sei. E fez o PP, né, piloto privado, tipo... Rapidinho, gastou muito, tudo que podia, em uma semana e pouco ele tinha feito quase todas as horas de voo, se eu não me engano. Enfim, um mês ele tinha carteira de piloto. Aí agora ele foi pro comando aéreo do bombeiro. Sendo que onde que ele ia voar um helicóptero biturbina, igual só no bombeiro? Onde vai voar um Apache só no exército? Ou onde você vai voar um Black Hawk, um Chinook. Não, e outra, onde você vai voar sobre uma área que você nunca ia voar se não fosse militar. Cara. Então... É o que eu falo para todo mundo, até para a galera. Eu acho o seguinte, sofrer nos Estados Unidos é diferente do que eu penso. Às vezes o cara fala, pô, eu trabalhei assentando piso, ganhando mixaria. Eu trabalhei pintando casa, ganhando mixaria. Eu falo, o que você aprendeu com isso? Eu aprendi a sentar piso. Hoje você faz o quê? Hoje eu vendo minha mão de obra sentando piso, então não foi explorado, não. Pelo contrário, você aprendeu recebendo. Sim. Entendeu? Sim. Então, o pessoal o que você faz com aquilo, né? Exatamente. Porque você está aprendendo no exército, ninguém ia te ensinar. Não. Ia te ensinar? Não ia. Não. Jamais teria ido para os lugares que eu fui se não fosse o exército, entendeu? Lógico, e você ainda recebe um pouco, mas recebe para isso. Sim. Não, mas na verdade, cara, quando você vai a gente vai chegar lá, mas quando você vai para as missões, daí o salário já é bem legal já. Até porque não tem imposto. Entendi. Tu então não paga imposto, o salário vem livre. O imposto é uma desgraça. Você ganha um monte de adicionais, cara. Um monte. O salário já fica bem legal já. Então já mudou a história, muda tudo. E o cara na reserva, ele pode optar por ir numa... A diferença da reserva pro Active Duty, em questão de missão, é que o Active Duty, ele
tá todo dia lá, né, cara? Então, teoricamente, ele tem mais treinamentos, que ele tá mais. Você tá todo dia. Você não, você tá ali, tem a sua empresa e em 2 dias no mês você vai fazer pro exército. Mas você vai ser mandado pra missão se preciso. Não tem essa. E quando você vai, ninguém vai te jogar lá, ó, vou te jogar lá no Oriente Médio e se vira. Não, você vai passar um treinamento antes, uma reciclagem, daí você vai. Então, assim, não é que é mais ou menos, é diferente, cara. Eu digo que é diferente. Agora tem a rixa, a gente brinca, eles tiram sarro da gente, a gente tira sarro deles. É normal isso aí, essa brincadeira. Igual filme. Fala que a gente brinca de ser soldado e tal, e a gente, enfim. Mas no fim do dia, cara, é tudo. A gente tem mais brasileiro? Nossa, tem bastante. Comigo tem um. É. Na minha companhia hoje tem mais um. Mas no exército eu conheço alguns brasileiros, cara. Até que tem um número legal. Toda hora aparece um brasileiro aí que me adiciona no Instagram, alguma coisa, e a gente, mais um, tem mais um, e outro conhece outro, o tempo tá cheio, cara. E o seu inglês melhorou lá? Muito, cara. É isso que muito. eu ia falar. Então, quando eu entrei, esse era um dos medos que eu tinha, cara. Quando eu já tinha um inglês assim. Mediano. Até que intermediário para avançado, eu já entendia bem. Mas eu falei, cara, para exército, eu fiquei meio assim quando eu fui entrar, sabe? Eu confesso que eu me questionei. Daí eu falei, cara, eu vou chegar lá e se eu não entender o que os caras vão falar e de repente eu tô no meio de uma missão ali, eu não entender, né? Mas depois, quando eu entrei, cheguei no treinamento, cara, eu tava entendendo até mais que os americanos. Foi até engraçado isso aí. Às vezes os caras meio lerdão, assim, não entendiam, eu ia lá e falava pros caras. Não é que eles não entendiam o inglês, eles não entendiam o que era para fazer. Aí depois de, sei lá, 2, 3 dias eu já tinha relaxado quanto a isso, porque eu vi que eu ia levar de boa. Mas eu fiquei com medo, assim, falei, cara, se eu não souber o que eles estão falando ali, não é minha primeira língua, né? Mas não tive problema, cara. Sem contar que eu não sei se o Bootcamp é aqui na Flórida mesmo. Não, o meu foi em Missouri. Na Flórida não tem. É o mesmo de muitos outros, vem de vários lugares. Sim, aí o que muda geralmente é o seu trabalho. Então, dependendo do que você for fazer no exército, aí você vai para o Texas ou você vai para Missouri. Eu fui para Missouri, que na escola de engenharia lá. Então, depende do que você for fazer. Então, Porque também depende quem vai falar contigo lá, porque às vezes o cara que tá lá vem de outro país. Mas aqui, tem né? isso, cara. O cara que aqui é de outro país ou de outro estado, você sabe, o sotaque muda. É igual no Brasil, né? O sotaque muda. Mas tinha gente lá que falava, cara, tinha um mexicano comigo lá, cara, que eu realmente tirei o chapéu pra ele. Eu não sei como que, cara, ninguém entendia ele, cara. Nada, assim, dava até dó, assim, mas ninguém tira sarro disso. Não na sua frente, principalmente no Basic Training, cara. Se fosse no cotidiano nosso, no dia a dia, hoje em dia, que eu já saí, aí talvez a gente tirasse sarro. Mas assim, numa brincadeira saudável. Se o cara não gostar, você para. Mas lá dentro, você não tem muita essa liberdade de rir. Se você rir dele, cara, você vai pagar. Entendi. Então a galera meio que talvez pensava, mas não falava. Mas, cara, ele tinha um sotaque muito forte, cara. Difícil de entender ele. Eu tava treinando comigo lá. Mas era um cara muito respeitoso, era um cara que os sargentos até que eu via que gostava dele, porque ele era muito esforçado, era muito bom fisicamente, um moleque bom, forte de treino, assim. Mas inglês, você tem que estar pelo menos entendendo. Se você não falar bem, não tem problema, isso não vai pegar. Mas se você não entende o que eu estou falando, aí pode ficar difícil. Então hoje você está no Army mesmo? Sim, reserva no Army Reserves, isso. É que o Reserves a galera às vezes confunde com o Brasil, né? No Brasil o cara já não serve. No Reserves, nos Estados Unidos, você ainda serve ao exército. Você tem que ir lá. Você só não precisa ficar lá o tempo todo. Você só não vai todo dia, você vai 2 vezes por mês ou se eles te chamarem. É uma forma de ter alguém pronta a resposta, sem precisar ter um custo com ele. Né? Exatamente, mas assim, você está sempre à disposição. Entendi. Tu assinou o contrato, se eles ligarem agora para mim aqui e falar que amanhã eu tenho que ir lá, eu tenho que ir. Não tem, se eu tiver trabalho, não importa. E o trabalho tem que entender também. Tem que liberar você. Entendi. Ela tem uma lei federal que protege você sobre isso. E, por exemplo, o treinamento chama Bootcamp.
É isso? Na verdade o nome correto é Basic Combat Training. A gente chama Bootcamp, que é um nome mais que famoso, boot de assim, é boot genérico. mesmo, Mas chama, se você for lá, eles vão falar Basic Combat Training, não fala Bootcamp. E é pesado? Cara, então, se você não é um cara que faz atividade física, nunca fez, porque você tem que pensar que a maioria das pessoas que entram ali é geralmente a cara com entre 17 até Que nunca 22, fez 23, a maioria às vezes não fez. Se você nunca fez nada, talvez você sinta um pouco, sim. No começo você vai sentir que corre todo dia e o corpo, né? E você dorme pouco, come pouco e treina muito. Acorda cedo. Acorda todo dia 4h15 da manhã. Todo dia vai ser isso, 4h15 por um bom tempo. Então, isso aí, com o tempo, cara, por mais que até que você já treine, eu já treinei minha vida inteira, eu era personal trainer, sempre gostei, treinava jiu-jitsu, mas chega uma hora, cara, que você vai te quebrando tanto fisicamente como psicologicamente, desgasta. Então, você começa a ficar com saudade, você começa a ficar meio depressivo. E alojamento. Você dorme todo mundo junto. Na minha tinha 50 homens, né? Então, eram 150 total, mas daí separado por pelotão, né? Platum. Então, tinha 50 homens no meu dormitório. Beliche, né? Um em cima e embaixo. E quanto tempo que é de treinamento? São 10 semanas de bootcamp, vamos falar assim, pra galera entender, né? De Basic Combat Training, que é onde você aprende as habilidades básicas de um soldado. É onde Quase você... 3 meses. É onde você vai sair. A ideia do bootcamp é que eles destruam o júnior civil e construam um soldado novo, um júnior soldado agora. Entendi. Então você vai aprender um pouco de tudo, né? Desde de como falar no rádio, como atirar, como montar sua mochila, essas coisas de um soldado mesmo. Após o Basic Training, o Bootcamp, você vai se graduar, daí agora você é um soldado. Agora você vai para a escola de especialização. Daí que tem a ver com o que você escolheu. Todo mundo tem uma especialidade. Todo mundo tem. Então, se você escolheu ser da infantaria, você vai para a escola de infantaria. Se você escolheu ser veterinário, vai para a escola de veterinária. Se você escolheu ser... Independente de ser reserva. Independente, todo mundo é igual. National Guard é igual. Porque o National Guard vai com a gente. Que legal. Então esse tempo você fica longe de tudo. Você fica longe, eles tomam o seu celular, tomam o computador. E quanto tempo aí uma escola dessa? Aí depende. No meu caso foram 6 semanas a mais. Então eu fiz 16 semanas total. Então foram 10 semanas de Basic Training e 6 semanas de escola de engenharia de combate. Mas teve gente que foi para a escola para ser médico, daí eu acho que são mais, 20 semanas. Mas o cara já tem que ser médico também. Não. Porque não é um médico, não é um médico cirurgião, vamos dizer assim. Igual que você um combat medic, que a gente chama. Tipo um paramédico. É um cara que ele, vou dar um exemplo aqui bem assim, o cara tomou um tiro na sua frente, você vai só fazer os primeiros socorros para que ele chegue até o hospital. Você não vai fazer cirurgia no crânio. Entendi. Então, assim, mas é longa, é uma escola longa. Então, tem uma conhecida minha que ela foi para uma escola, cara, eu não lembro o nome do trabalho dela agora, mas era biológico alguma coisa, cara. Ela ficou mais, acho que 22 semanas de treinamento. Então, ela fez as 10 semanas mais 22 semanas de treinamento. Mas daí já é um treinamento mais técnico. Não tanto de gritaria, é mais focado na escola mesmo, ela vai aprender. É como se ela estivesse indo para a faculdade sendo paga pelo exército. Entendi. Porque você pode usar isso na sua vida civil, né? Entendi. Então, claro, entendi. Já é uma graduação. É muito bom. E quando você é reserve, o exército tem toda uma assessoria para te encaminhar para trabalho, se você precisa de ajuda e tal. Entendi. Essa história que o exército abandona o cara é mentira. E tá. Aí então hoje você trabalha na engenharia. Eu sou o nome do meu trabalho, que a gente chama de... Né, cada trabalho tem um nome. O meu chama Combat Engineer, que se traduzindo seria engenheiro de combate. O meu foco é procurar explosivos. Uau! Então eu procuro explosivos, minas, que a gente chama de ID, que seria Improvised Explosive Device. Então são aqueles explosivos que ficam... Já viu o filme, ou então vídeos na internet, o veículo está dirigindo, de repente o veículo explode. Então esse é o meu foco, é procurar esses explosivos. Numa situação real você vai na frente. Eu sou o primeiro aí. A pé.
Não necessariamente. Hoje em dia já é mais avançado. A gente vai com veículos. E o veículo tem equipamento. Tem bastante equipamento e o maior equipamento que a gente tem é os olhos, né? A gente vai muito de olhar também, né? Mesmo? No visual você No consegue visual ver. não é que eu consigo, né? Você vai... Tem serviço de inteligência junto, é complexo, né? Mas assim... Para explicar seria se eu tivesse que ir daqui para minha casa, por exemplo. A inteligência já ia me falar assim, ó, ali perto, quando eu estiver passando perto da Sempo, é um lugar crítico. Então ali você já vai tomar mais cuidado. Se tiver, por que tá vazio? Por que não tem ninguém aqui? Por que aquela garrafa tá no meio da estrada? Por que aquele pneu? Então assim, você começa a procurar, você vai aprender isso, né? Entendi. Você vai ser ensinado Sinais a treinar sinais de que mostram que pode ter um explosivo ali. Fios, um lugar... Por que tem um fio no meio da estrada? Não é comum. Tudo que não for natural, da natureza, é suspeito nesse caso, entendeu? Então, sei lá, tem uma árvore que tem um fio, um laço amarrado, por quê? Será que é um lugar que eles botaram alguma coisa, estão marcando, ou eles querem que eu olhe para ele para que tenha outra coisa do meu lado direito? Então, depende, é bem mais complexo. Daí você vai bem devagarzinho, né? Você vai 5 milhas por hora. E tem situação que você tem que usar aquela roupa igual de filme? Daí seria o que seria parece um astronauta. Isso aí seria mais o EOD, é um outro trabalho. Esse você vai ficar na escola por muito tempo. É mesmo? Isso aí é... Porque esse cara desarma, isso aí é 1 ano de escola, eu acho. Você tem que chamar o cara. Eles vão com a gente, né? A gente vai chegar aí nessa parte, mas nas missões que eu fiz lá no Oriente Médio, a gente sempre levava 2. Então, quando você acha algo e vai ter que tomar uma decisão se você vai explodir, ou vai deixar, ou vai desarmar, é sempre a gente. E geralmente a decisão final é do UD, porque eles são mais especializados nisso. Entendi. Entendeu? Bom, como a gente está vendo que já estamos em 1 hora aí, então vamos fazer o seguinte. Para ficar melhor agora, até para você falar. Conta um pouco pra gente do que você já fez, pronto, assim fica mais fácil no Exército. Conta um pouco assim, dá uma pincelada, porque eu até falo aí que se você tiver disponibilidade, eu quero estar sempre gravando. Sim. A gente vai vir falar de outra coisa, e aí, como é que foi? Claro. Você foi, por exemplo, num lugar novo, eu fui em tal lugar, vamos falar desse assunto, a gente vem aqui, se você tiver disponibilidade. Não é só chamar. Então, eu falo dar uma pincelada, tipo assim, pegar um pouco do que aconteceu desde que você entrou no Exército, que foi legal, marcante, entendeu? Cara, eu acho que o mais marcante que eu acabei de fazer, né? Acabei de voltar. Até coincidente a gente tá gravando aqui. Faz praticamente 2 meses que eu acabei de voltar do Oriente Médio. Então, fiquei lá 9 meses. Passei pelo Kuwait, Iraque. Continua falando. Passei pelo Kuwait, Iraque e Síria. E esse, sem dúvida, foi o que, assim, o mais marcante para mim ali dentro do Exército. Fiquei 11 meses fora de casa, né? Fiz 45 dias de treinamento no Texas antes de viajar. Aí passei mais 9 meses no Oriente Médio e mais 15 dias na volta, né? Que a gente chama do demob, que seria a volta para casa mesmo, onde você vai passar por médicos, vai checar tudo para que você volte para sua casa assim inteiro, né? Então, acho que essa foi a melhor e a experiência mais diferente que eu passei dentro do Exército. Já fui para outros lugares dentro dos Estados Unidos, mas nada real como foi lá, né? O que eu fiz dentro dos Estados Unidos foi mais treinamento para futuras missões que acabou acontecendo agora. Então, acho que essa foi, sem dúvida, a melhor experiência, assim. Então, que era um sonho que eu tinha, né? Então, vocês ficaram... Quanto tempo você ficou agora? Fiquei 9 meses no Oriente Médio. Só no Oriente Médio foram 9 meses, mas viajando longe de casa eu fiquei 11 meses. Uau! Porque daí tem um treinamento, né? Antes e depois... Hoje tu já tá casado. Já. A mulher não ficou feliz, não. Cara, não, né? Ninguém fica, né? Muito tempo, né, cara? É muito tempo. E qual o nome do lugar mesmo que você ficou? Eu fui pro Kuwait, Iraque e Síria. O Kuwait é um aliado, né? O Kuwait é um aliado dos Estados Unidos e lá para nós é como se fosse uma base assim, a gente está ali à disposição para caso precise. Então, em vez de você pegar uma tropa e trazer ela dos Estados Unidos até chegar no Iraque, por exemplo, leva um tempo, é uma logística complicada. Então, você já tem um povo que está ali a algumas horas de voo ali, você já está no Iraque. Então, a ideia é essa. Então, é uma base grande,
Não é barraquinha, igual a galera acha, que às vezes o pessoal me pergunta, pô, mas vocês dormem onde? Dormem em alojamentos, com ar-condicionado, assim, não é tão ruim. Né? O ruim é que você tá longe, não tem nada para fazer, cara. Você tá no meio do deserto. Mas a base tem academia, tem o refeitório. Eles tentam fazer algumas atividades. Você pode ter a sua televisão no seu quarto. Então, assim, não é tão ruim. A galera joga videogame. Então, é menos ruim. A estrutura é boa lá em si, entendeu? Se você pensa... Tanto que a gente brinca que o Kuwait nem é deployment, assim. A gente brinca que é um vacation, que é umas férias. Que é bem tranquilo o Kuwait. É um lugar que você faz muito treinamento para caso precise. Daí no Iraque... Aí eu fui pro Iraque também. Fiquei alguns dias no Iraque. Mas no Iraque, para mim... foi mais uma transição até a Síria, porque o foco da minha missão era ir para a Síria. Então a gente ficou no Iraque esperando o transporte. E você foi para a Síria agora que o bicho estava pegando, né? Já teve pior, mas assim, Síria, sempre cara, tá pegando, não tem lá, infelizmente. E cara. tem combate ainda? Tem, mas assim, não é como a invasão do Iraque, onde morreu muita gente. Ainda morre gente americana? Muito pouco. Mas morre. Quando eu cheguei lá, a companhia que estava antes de mim, eles perderam um soldado, mas foi por um acidente de veículo, cara. O veículo capotou. Aí é difícil falar, né? Se eu não estava lá, eu não sei se foi um vacilo. Porque... você tem que pensar, cara, que às vezes o cara tá dirigindo ali, ele não é experiente, como eu falei. Sempre tem soldados muito jovens, que não tem experiência de vida. Bate e lá é barro, depende de onde você tá, não tem asfalto, depende. Então eu não sei onde foi exatamente lá, mas ele acabou. O gunner, que a gente chama, que é o cara que vai em cima com a .50, quando o veículo tombou, ele morreu. Mas assim, é difícil você hoje em dia perder soldado em combate. Tiro mesmo. Tem, né? Mas é menos que antigamente. É muito mais seguro hoje. Naquela época, por exemplo, se existisse a possibilidade de enfrentar vamos dizer assim, um combate igual foi o do Iraque, por exemplo, você iria? Cara, na verdade, sim, eu iria. Você é obrigado a ir. Isso que eu ia falar. Se eu não fosse do exército, se você viesse para mim perguntar isso, eu falaria que sim, mas porque eu gosto disso. Mas agora, uma vez que você entrou, já não é mais uma opção, é obrigação. Você recebe orders, que a gente chama. Até se o cara for da Guarda Nacional, por exemplo. Não importa. Tinha Guarda Nacional comigo na Síria. A Guarda Nacional de Louisiana estava lá. Entendi. Então não tem essa. Se você entrou, a gente brinca que você está assinando um cheque em branco da sua vida lá. Nesse período do contrato, quem manda na sua vida é o Exército. E o tempo de contrato? Quanto tempo? Então, daí isso varia também. Não, são 8 anos, mas você só serve 6. 2 você fica de stand-by ali. Caso uma guerra estoure, eles poderiam te chamar. Mas é difícil acontecer isso. Então, são 6 anos que você vai... Na reserva, a média é 6 anos. Se você quiser ficar mais, pode? Pode, é renovável. Eu estou chegando no fim do meu, então eles vão perguntar. Eles vão tentar de tudo para que eu renove. Eles nunca querem que você saia. Quer ir para a polícia. Mas eu posso ficar nos dois, como reserve, né? Lembra que eu te falei que você trabalha só 2 dias? Inclusive a polícia. Inclusive polícia, qualquer trabalho. Que legal. Qualquer trabalho. Então você pode ficar nos dois. Eu tenho vários amigos meus no Exército que são policiais. Eu trabalho na imigração, tem vários agentes da imigração comigo. Então é legal que eu até acabo aprendendo um pouco sobre isso também. Você pode escolher, por exemplo. Você trabalha... Para a polícia, eu quero ir para o ICE, por exemplo. Daí você vai ter que ir lá no ICE aplicar, tentar trabalhar. O ser militar é um plus, mas não é uma garantia. É uma vantagem. É uma vantagem. Até o FBI, por exemplo. Qualquer coisa Só que o FBI tem exigências, por exemplo. Todos eles vão ter lá exigências. De repente você tem que ter um bachelor, de repente você tem que ter isso ou aquilo. A idade também é um fator. Porém, quando você é militar ou você é um veteran, porque a galera confunde muito isso também. Veteran não é todo militar. Veteran é o cara que viajou para uma missão fora dos Estados Unidos. Pelo menos um. Por exemplo, eu sou um veteran hoje, mas a galera às vezes acha que o cara que é veteran, ele é aposentado já, e não tem nada a ver. Então, assim, quando você é um veteran, tem alguns benefícios a mais. Por exemplo, você não dá down payment na casa. Diferente de um cara que nunca foi, ele vai chegar lá no zero down payment. Mas ele tem que cumprir o contrato primeiro. Tem algumas regrinhas. Entendi. Quando você é um veteran, acabou.
Você é um veteran. Foi uma vez, acabou, você é um veteran agora. Então você tem vários benefícios. Você ganha mais dinheiro para estudar, seus benefícios são maiores. Eles te dão um incentivo para o estudo, por Sim, dão paga. Se você quiser estudar agora, fazer um curso, sei lá, de cybersecurity, eles já pagavam antes, já, se eu quisesse. Mas agora, se eles pagavam, por exemplo, sei lá, 60% do meu curso, eles vão pagar 70%. Entendi. Você tem mais benefícios quando você é um veteran. Entendeu? E daí você pode trabalhar onde você quiser. Se você quiser ter uma empresa, eu tenho um podcast. Se o trabalho é fazer o podcast, você vai fazer o seu podcast normal. Nos dias que você já vai saber, anualmente, você vai receber um calendário. Esses dias você sabe, se nada acontecer, esses dias você vai trabalhar para o exército. Eu, por exemplo, eu voltei agora do Oriente Médio, voltei em abril. Eu tô tendo 3 meses de folga. Eu já sei que no dia 7 de agosto eu me reapresento ao exército. A primeira eu vou voltar, eu tenho que me reapresentar na minha companhia. E o treinamento seu é o mesmo que qualquer outro soldado tem. Não tem diferença só porque é reserva. Não, é tudo igual. Tudo igual. A diferença é que o cara fica operando o tempo todo. A diferença é que quando acabar o treinamento, eu volto para minha casa na Flórida e o cara que é full time, que ele é o active duty, quem vai decidir onde ele vai morar é o exército. E o exército paga? Sim, você vai morar na base. Geralmente você mora na base. É uma cidade, cara. Onde eu tava lá em Missouri, cara, tem tudo. Escola para criança, hospital, tudo lá dentro, de graça. E, cara, uma pergunta que eu tenho aqui para você, que essa é pergunta de prova para quem é brasileiro. No Brasil, o cara do exército, igual eu tenho um primo que é major do exército, mas ele entrou para Agulha Negra, né? Fez aquela difícil, hein? E ele chegou a major, e já acho que é tenente-coronel hoje. Sim. E ele é novo, deve ter minha idade. Só que a gente sabe que para você, vamos dizer assim, patente no exército brasileiro não é tão fácil, né? Sim. Como é? Porque eu vejo às vezes o cara foi numa missão e voltou a sargento. Como é que é isso? Não é fácil assim, cara. Depende. Quando você entra, por exemplo, no meu caso, né? O exército ele é colocado assim, vamos como se fosse uma régua, vai. Você começa como E1, E2, E3. O tempo vai te levar. E4, E5, E6, E7. E que chama Private First Class, depois tem Specialist, Sargento, Staff Sergeant, e assim vai. Tá, dito isso, eu entrei como E4, ou seja, eu pulei 3 patentes e entrei como Specialist. Por que eu entrei já numa patente alta? Mais alta, vamos dizer assim. Porque eu já tinha nível superior. Então o exército gosta disso, é bem visto se você tem e era nível superior do Brasil, né? Que a galera, não vale nível superior do Brasil. Depende do que você está falando. E depende do para quê também. Não é assim que não vale. Como é que não vale um estudo que você tem? O exército, então, ele olhou, eu mandei o meu histórico para uma empresa, eles avaliaram e falaram, ele tem um equivalente a um bachelor. Mas eu não precisei estudar nada, não. Eu só mostrei o papel. E eles olharam e falaram, ele tem um bachelor. Então eu entrei como specialist. Daí você tem os tempos lá. Para você ser promovido para sargento, você tem um tempo mínimo que você tem que ficar no exército e na patente. Você cumprindo esse requisito, você vai enviar o que a gente chama de um pacote. Você vai reunir uns documentos, vai botar lá os documentos necessários e vai enviar para um board, que vai dizer se você já está pronto para ser promovido para sargento ou não. Então tem que ter tempo de patente, tempo de casa e merecimento. Né? As pessoas têm que achar que o Daniel está pronto para ser sargento já. Então tudo isso combinado que faz você ser promovido. Uma missão muito importante também pode missão adiantar é bem isso. visto, mas depende de como você se comportou no lá, Iraque, né? Se você vai para lá e você é um cara que criou muito problema lá, porque tem muito problema, cara, muita indisciplina. Né? Gente que é pego, sei lá, usando álcool, por exemplo. Igual filme. Ou se você é um cara que nunca chega na hora, você é um cara que nunca põe o uniforme correto, você é um cara que cria muito problema, isso tudo é observado. Porque antes de você enviar os seus documentos, você tem que chegar, o seu comando tem que aprovar. O Daniel eu vou chegar lá e falar, tô querendo ser promovido. Daí eles vão olhar, não, Daniel é bom pra caramba esse cara, pode enviar. Ou eles vão falando, Daniel, nossa, cara, só cria problema. Não vai. E quanto mais tempo entendeu? você fica...
Teoricamente, você tem cara lá que tá com a patente que eu tenho por 6, 7, 8 anos, não é promovido. Acabou o contrato e o cara tá lá. Tá lá. Entendi. Então, só que chega uma hora que o exército vai te falar, ou você é promovido ou nós vamos te chutar fora. Entendi. Né? Então, mas igual assim, no não é Brasil, né? fácil não é facinho não. Eles têm alguns passos para você. Eu agora já estou com meus documentos enviados, então eu estou esperando o board decidir se eu tenho, não é que se eu tenho, mas é que é muita gente. Então aí é um sistema de pontuação. Quem merece Quem tem mais pontuação é promovido. Entendi. Então, você, por exemplo, depois, por exemplo, você vai para a polícia, você continua sendo sargento do exército e vai na polícia. Sim, normal. E na polícia você começa tudo de novo, igual qualquer um. Sim, você começa de mesmo baixo. sendo sargento no exército. Só que é muito bem visto, né? Quando você vai fazer o processo da polícia aqui, você é militar, você está na frente de muita gente. Porque aqui você tem polícia militar e tem polícia civil, né? Tipo assim, tecnicamente o cara vou dar um exemplo, tem uma patente militar e tem outras que já não é patente militar, não é isso? Dependendo você fala do estado. da polícia? Dependendo dos estados. O sistema de polícia aqui é diferente do Brasil, né? No Brasil você tem três polícias, né? Aqui você tem a polícia da cidade. Isso. Que atua só nessa... Então, é que a galera às vezes confunde também. Então, vamos lá. Fort Lauderdale, por exemplo. Tem a polícia de lá. Você vai ver que tem um carro lá. Polícia de Fort Lauderdale. E tem o xerife. Ele só atua em Fort Lauderdale. Aí você vai lá e vê o cara que está escrito lá, xerife, Broward Sheriff. O que acontece? O que é esse cara? Qual que é a diferença dele pro cara de Fort Lauderdale? Tem cidades que não tem dinheiro ou não quer ter a própria polícia. Ah, sim. Então, o que ela faz? Por exemplo, Oakland Park, que é uma cidade pequenininha, eu até já morei lá. É uma cidade que talvez não tenha dinheiro para ter a própria polícia, ou o cara não quer, daí eu não sei. Ele vai no xerife, que é uma pessoa, é um cargo votado, ele vai lá no xerife e fala, olha, eu preciso... Xerife, que é um cara que aqui na nossa região é o Gregory. Sim, eu vejo até adesivos aí colados, né? Ele vai lá e vai lá no departamento do xerife e fala, eu preciso de polícia na minha cidade. Aí a polícia deve falar pro cara, vai te custar, sei lá, 10 milhões por ano. Tô dando um exemplo, tá? E aí ele vai eu vou te colocar X número de policiais na sua cidade. Aí esses caras vão atuar em Oakland Park, porém eles trabalham pro xerife. E o cara que tá no carro, por exemplo, ele é o quê? Ele é um deputy. Mas ele pode chegar a ser xerife e não ser o xerife. Se ele for votado. Ele tem que ser xerife. Xerife é um cargo político. Entendi. Entendeu? Entendi. Então tem às vezes o cara é xerife e nunca foi polícia. É? Pode acontecer. O cara cuida do departamento do xerife, mas ele nunca foi policial. Geralmente é um policial, um cara antigão. Entendi. Mas pode acontecer, porque é um cargo de votação. Entendi. Entendeu? Deerfield mesmo é um caso, não tem polícia em Deerfield. Você vê que é o Broward Sheriff, aí você vê lá embaixo do carro tá assim, Deerfield, que é o cara tá atuando em Deerfield. Mas nada impede de amanhã o xerife ou o chefe daquele cara ligar para ele e falar, eu quero que você atue lá em Parkland. Entendi. Porque então, ele atende o condado. E agora, se você for para Boca você não vai ver xerife, é Boca Police, porque a Boca tem a própria polícia. Fort Lauderdale tem a própria polícia. Boynton Beach, própria polícia. E essa polícia que tá lá, o cara é tipo militar, ele é soldado da polícia. Não, aqui a polícia não é militarizada. Isso aí que eu queria entender. Não, ela não é militarizada aqui. Ela tem patente. Não, tem patente, mas ela não é como a polícia militar do Brasil, vamos dizer assim. Ela não é tão... Tipo assim, o cara tem que fazer a barba, então você vai ver policial com barba. Entendi. Ela é um pouco... Mas tem patente. Relaxa, tem patente. Uma maior que a outra. Tem patente. Tem sargento, tem tenente, tem detetive, major, tem chief de polícia, que é como talvez... Acho que o delegado seria a posição mais próxima. Por exemplo, do chief. tipo assim, o cara que é sargento. Aí, às vezes, você vê um sargento que ele tá sem uniforme. Sim, aí depende de onde ele está atuando, né? Daí é uma coisa já... aí eu já não consigo te explicar exatamente, porque depende muito do departamento, porque né? a gente vê só em filme isso, sim, né? A gente mesmo morando nos Estados Unidos, a gente não consegue entender tão bem, porque é uma coisa muito, como eu falo para todo mundo, é diferente de estado para estado, de lugar para lugar. Tem até um amigo meu, o André, que ele o André, o Safe Command lá, ele trabalha pro xerife, pro departamento do xerife, só que a galera chama ele de xerife aqui, né, na internet. Pessoal, o xerife, o André é xerife. Mas eu entendo, é que a galera não sabe o que é. Mas ele não é o xerife, ele trabalha pro xerife, mas ele é um deputy.
Entendi. Entendeu? Ele é um Mas deputy tem que um trabalha... cara mais chefe que o outro nessa Sim, história. Assim, mais ele tem o sargento dele, que tem o tenente, que tem não sei o que, e vai subindo, é uma escadinha. Entendi. Entendeu? E a Independente de ordem... ser xerife. O Trabalhar pro xerife. xerife. Xerife é um cargo, é um cara, um cara só tem um xerife. Isso. Ele é como se fosse o chefe. Ele é o todo mundo. deputy. E o André é o deputy e que trabalha pro xerife. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim. Xerife vamos botar assim, o xerife é como se ele fosse um político. Ele é um cara que polícia. ele responde por todo mundo. Secretário de segurança, por exemplo. Sim, ele é o. Então, se você. Várias cidades que não têm a própria polícia, eles usam o Broward Sheriff, aqui nessa região é o Broward Sheriff. Entendi. Então, estão sempre contratando, porque são muitas vagas. Eu até conversei com o André, ele está tentando ver se eu consigo fazer um vídeo com o André também, com o André Silva, né? Eu vou falar com ele lá, pegar no pé dele lá. Porque, cara, eu não vejo nem como muito... Porque tem muita gente que pensa que isso aqui que a gente está fazendo é collab, vamos dizer assim, né? Ah, sim. Que é tipo assim, para levantar querendo canal, me não usar, é. né? A minha ideia não é usar os seguidores dele para virar meu seguidor, até Sim, porque sim, os sim. seguidores dele estão atrás dele por outro motivo. Sim, claro. É poder levar informação para quem está lá no Brasil, às vezes é militar do Eu exército. acho que a galera nem às vezes, talvez o cara não sabe que ele pode ser policial aqui. Exatamente. Entendeu? Meu primo Rodrigo, que eu te falei que é bombeiro, ele já tá me mandando, se eu consigo, quando eu fizer com o Jabas, que é o bombeiro lá, que ele arrumou o Jabas, aí o André para gravar, Legal. se ele pode entrar junto como tipo assim, a gente tá gravando. Exatamente. Porque o Rodrigo, ele tá indo na major do bombeiro e quer saber como é que é. Sendo que o bombeiro aqui é civil, é diferente. Né? É diferente. E uma pergunta que eu recebo muito, cara, é se ser militar no Brasil ajuda a ser militar nos Estados Unidos, né? Eles me perguntam muito isso. E não ajuda, cara. Infelizmente, não ajuda. Talvez te ajude mentalmente, né? Você já passou por algo no Brasil que você pode usar aqui, mas não processo não te ajuda em nada, cara. Entendi. Não te ajuda em nada, nem pra polícia. Entendi. Então essa é a minha ideia, levar informação. A pessoa está sentada em casa. Eu tive essa semana um cara que perguntou, falei, vou ter um vídeo com o Daniel e a gente vai falar sobre isso. Foi aquilo que eu te falei. Sim. Sobre ter green card para poder, ao menos green card para ingressar no exército. E tem muita informação errada também, o cara tava doido. Não, eu vou porque eu quero ser militar. Eu falei, amigão, eu não sei o que te falaram. Realmente, há uns anos atrás, podia chegar aqui com visto de estudante e se alistar no exército e acabar virando um soldado do exército. Podia. Hoje não mais. Infelizmente. Eu até te falo a razão, cara. Teve um problema com esse programa que uma chinesa entrou e ela era uma espiã, parece. Que loucura. Aí papo de filme, derrubaram o programa. Pois é. Essa é a informação que eu recebi. Agora o que eu falei pra ele, pode ser que isso mude? Pode. Pode ser que amanhã tudo mude, tem uma guerra, então agora vem todo mundo. Quem quiser vem. Concorda comigo? Pode acontecer. E a gente está no mundo, vivendo uma fase do mundo onde uma guerra, meu irmão, qualquer momento pode haver uma guerra. Basta um Twitter aí mal colocado e o bicho pega. A gente viu quase isso agora com a Coreia, né? Sim. Um problema sério aí. Sim. E, cara, e tem toda a parte, enfim, que a gente não vai entrar nesse assunto agora, mas a parte tecnológica, que o mundo está mudando, né, cara? O mundo está mudando. Hoje, até por isso que eu falei, a guerra hoje, se você conversar com um cara que foi pro Oriente Médio há 10, 15 anos atrás, a experiência dele foi diferente da minha, que fui agora. Mesmo que fosse uma guerra de verdade. Na época dele não tinha drone. Eu usei drone na minha. Entendeu? Hoje em então, dia o cara não precisa nem ir lá, né? Tá matando um cara no aeroporto com um drone lá, com uma munição, mata o cara. Só vai lá pra... Cara, o Estado Islâmico hoje, eles fazem propaganda, porque eles recrutam gente, né? Não sei se a galera, às vezes, também nem tem noção disso. É só ver na internet. Eles fazem propaganda na televisão lá. Então eles recrutam pessoas. E os vídeos que eles usam... Se bobear tem salário. Eles... Cara, aí vai empresa, saber, né? Os vídeos que eles postam na internet de recrutamento, eles têm drones, cara, trazendo explosivos e jogando de cima, assim, nas tropas. Olha que doideira. Pra você ver a que ponto nós chegamos. Então, antes aí, o meu trabalho eu foco no chão, né? Eu nunca tô focado no céu, no teto. Aí a gente tava até brincando lá, agora tem que ficar andando assim, né? Porque se você tá muito olhando para baixo, quando você vê, vem de cima. Exatamente, é uma coisa que vai te pegar de surpresa. E guerra é isso, cara. O cara começa a ver o que eles estão sempre vendo o que a gente tá fazendo. Eles estão filmando, estão tirando foto. Eles filmaram um convoy meu, que é um comboio, né, no Brasil que a gente fala,
Pô, botou na televisão lá. Eu tenho até vídeo da reportagem a gente passando, meu veículo passando na televisão na Síria. Não, e o que acontece é que vocês têm uma burocracia muito grande para adquirir um equipamento. Sim, Eles não. não. E a gente também, para qualquer coisa, cara, para eu dar um tiro lá, cara, eu tenho que pensar muito o que eu vou fazer. Né? Que depois que não, se eu atiro lá e eles não têm nada a perder, eles não seguem lei, não vai ser punido. Se eles matar um inocente, não muda nada na vida deles. Exatamente. Se eu matar um inocente, eu vou preso. Exatamente. E todo mundo tem que Entendeu? entender isso. Entendeu? O nego pensa que chega lá e sai bang bang. efeito colateral, igual aquele filme. E eu não sou assassino, né, cara? Exato. E você vai ter que dormir Eu não com sou isso, assassino, então eu não tô lá para fazer mal para as pessoas. Imagina eu tô lá para quem fazer foi. o bem. E a galera às vezes me pergunta assim, eu falo, meu, peraí, você não tá entendendo, eu sou do bem. Exato. Eu não tô lá para matar criança, matar inocente. Filme, acha que é igual filme. Acho que eu vou sair dando tiro em qualquer um. Não, eu tô lá para. A minha missão era para derrotar o Estado Islâmico e proteger os interesses dos Estados Unidos, no óleo lá e tal. Eu não tô lá para matar ninguém que seja inocente. inocente. O mínimo possível. Né? Se eu puder sair de lá sem dar um tiro nenhum, meu, perfeito, é isso aí. Entendeu? Claro. Agora, se eu achar os caras lá, aí é diferente. Aí vão responder à altura. A diferença é que se você encontra os caras, você só responde se ele mandar alguma coisa de lá pra cá. E eu tenho que esperar. E eles não estão nem aí. Eu tenho as regras que eu tenho que seguir, porque senão eu tô cometendo um crime de guerra, né? Um war crime. Você e tá eu vou responder. Algo que não era necessário. Exatamente. E eles já não estão nem aí. Não, ninguém vai prender isso. Exatamente, é verdade. Bom, cara, tempo muito legal esse, porque é uma chance que a gente tem, que isso que o pessoal não entende, é uma chance que você tem, por isso que eu falo, tem que ver o vídeo até o final. Sim. É uma chance de saber de coisas que você nunca vai saber pela internet comum, convencional. Não. Até porque, é o que eu falo, a gente sofreu, eu bato nessa tecla, a gente sofria, há muitos anos atrás, a gente sofreu uma desinformação por falta de informação. Era centralizado a informação. E hoje o que está acontecendo é que a gente acabou sofrendo uma desinformação por excesso de informação. Cara, eu ia falar isso. Eu acho que hoje passou, né? Ficou um excesso. Descentralizou demais. E o que eu vejo sobre esse negócio de imigração, cara, que às vezes aquele mito, né, aquela lenda, ela começa a ser contada por tantas pessoas, postada na internet, que ela vira uma verdade. Exato. E aí aí às vezes você tira o sonho de uma pessoa que, cara, aquilo ali era uma mentira. Você poderia ter feito o que você queria fazer. Fala o que quer, né, cara? Entendeu? Eu acho que assim, cara, hoje em dia, antigamente, na época que eu vim, e outras pessoas antes de mim, realmente eu acho que eu até entendia você, às vezes, cometer um engano, não saber o que estava fazendo. Hoje em dia, você só não sabe se você não quiser, cara. Exatamente. YouTube, WhatsApp, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, Instagram. Não, cara, nego fala o que quer, um exemplo tá aí, toda vez que você se levantar para ajudar alguém, sempre vai ter gente bombardeando, hater. Às vezes eu posto um vídeo legal com informação, e aí você vê aquele lá, 100 comentários, no meio dos 100, 3, 4, falando um monte de besteira. Eu também já recebi, cara. Eu já fiz alguns vídeos e sempre tem o cara que vai falar, e o cara vai falar que tem Mavni sim, que eu tô errado, mas o cara nem aqui tá. Exato. O cara tá lá no Brasil. E assim, o cara nem do bairro dele ele saiu e o cara tá falando uma coisa. Só que, cara, é a internet. Exato. Você tem que saber lidar com isso. Eu sempre falo, cara, se você não acredita no que eu falo, não tem problema. Não acredite mesmo. Só que vai embora. Vai lá e pesquisa, entendeu? Escuta o que eu tô falando, escuta o que o Júnior tá falando, escuta o que o fulano falou no outro vídeo lá e filtra, cara, e vai buscar, entendeu? E daí é que se não serve para você criticar alguém que tá tentando ajudar outra pessoa. Exatamente. Mas a gente vai sempre passar por isso. A partir do momento que você decidiu dar sua cara na internet, você tá aberto. Você tem que vai apanhar. Os caras não ganham nada com isso. Vai bater, vai sente gosto escrever lá. Teve um vídeo aí com um cidadão, eu gravei com um cara na Toyota, a gente falando Toyota, porque o cara fala inglês lá, ele só fala Toyota, ele não vai falar tá acostumado, Toyota. Né? Não é que ele esqueceu o português, né? Aí o cara bota lá embaixo. Assim mesmo o cara escreveu, Toyota barulhinho. Aprende a falar, não é assim que fala não. Um cara que tá lá no Tocantins, meu irmão. Aí quando chega aqui vai ter que falar daquele... E se você falar, cara, isso é até chato isso, porque realmente o americano ele não entende, cara, se você não falar. Brasil, cara, se você falar Brasil, cara, da onde você é? Brasil, Sim, isso ele não entende, cara. Tem uma história rápida disso aí, cara, esse negócio que a gente uma vez ia passar o Natal no Tennessee. E a gente conversando com o americano.
E a gente falou assim, é Gatlinburg. A gente falou assim, Gatlinburg. Falei bem assim, Gatlinburg, com esse sotaque. E a mulher olhou pra mim assim, olhava pra gente assim, hã? Aí a gente falou, Gatlinburg. E ela, hã? E eu já tava aqui um tempo já, eu sabia falar inglês. Só que eu acho que pelo meu sotaque, ele falando com ela não entendia. Aí ela falou, Gatlinburg. Então, assim, se você não fizer a entonação igual o cara Toyota, igual os hispanos falam Toyota e tal, o cara não vai entender. Não é eu fazendo graça ali pra achar que eu sou, o cara tá querendo dar uma de americano. Não é, pô, o cara não entende se você não falar da forma correta. Não, e você tá falando essa parada aí da cidade aí, cara, tipo, você falar e a pessoa não entender e ficar, isso acontece comigo ainda o tempo todo. Sim, cara, e às vezes não é maldade dele, o cara não entendeu mesmo, entendeu? Exatamente, o cara não entendeu. Ou às vezes ele até tá achando que tá entendendo, mas quer ter certeza, né? Sim. É verdade, cara, é verdade. A gente... E o que eu vejo, cada vídeo é mais que você que tá vendo a gente, cada vídeo você vai aprender mais. Não adianta. Se não vê até o final, eu penso o seguinte, quer ver até o final, glória a Deus. Não quer ver até o final, glória a Deus também. Mas só não vem aqui enchendo o saco, ou cara. Se for criticar, que critique algo construtivo, aí né? eu não discuto mais, cara. Antigamente eu queria debater. Não, se você for discutir, você vai ficar o dia inteiro, discutir com o maluco. Vai ficar o dia inteiro, bicho. Sabe o que eu venho fazendo? Eu vou lá e falo assim, banir. Aí eu bano o cara dali. Eu não quero mais cara. E é igual eu falo, cara, dessa área que eu tô, que é o militar, né? Tem um monte de brasileiro. Se você talvez chamar um outro brasileiro, talvez o cara conte uma experiência diferente da minha. Então a galera tem que entender isso, que o que eu tô falando é o que eu vivi. Se você for falar com um cara, se você for falar com um cara que é active duty, que ele vive dentro do Army, ele tá todo dia, talvez ele conte uma história diferente da minha. Exato. Então, assim, eu não sou o dono da verdade. Tem gente que tem histórias diferentes da minha, que também dá certo. Tem que ver o que você se identifica. Parte importante é que você está disposto a contar a sua, está aqui contando e não estamos cobrando nada por isso. Se você quiser, espero que ajude alguém aí, exatamente. Né? Que incentive alguém de alguma forma. Eu penso nisso. Eu estou te cobrando alguma coisa? Não estou precisando criticar. Por enquanto é de graça, né? Por enquanto é de graça. Se eu quiser cobrar também, nada errado nisso. Se um dia eu quiser cobrar, você paga se você quiser. Aqui é capitalista, né, cara? Os Estados Unidos é um país capitalista. Então. Mas, cara, obrigado por esse teu tempo. Então, a gente tem aí, o Daniel já falou que a gente vai poder gravar mais. Vamos, estamos aqui vizinho, bicho. Tem que gravar mais mesmo. Aí. Você que viu o vídeo com o André vai gravar de novo agora mês que vem. Aí agora é diferente. O primeiro ele se apresentou como você, então tem um tempo pro cara saber quem você é. O próximo a gente pode ir mais história, dentro da história dele. Claro, é o André, no próximo ele vai dentro das áreas. No próximo a gente fala mais lá do Oriente Médio, né? Fala um pouco aqui. Eu fiquei 9 meses lá, bicho. Traz umas fotos, a gente passa na hora, entendeu? Fiquei 9 meses lá, tem muita coisa pra lá. Exatamente, cara. Se não... se a gente falar tudo agora, a gente vai acabar. E fica cansativo para quem tá vendo também, né? Inclusive, você que viu o vídeo do André me convenceu. Eu comprei um R15, tá ali na bolsinha ali embaixo. Agora tá. Nós vamos montar ele, nós vamos fazer um videozinho montando ele. Isso aí eu quero ver, hein? Vamos fazer um videozinho montando e agora isso é igual cachaça. Eu sou crente, não tem cachaça, mas o armamento. Armamento gosta. Mas obrigado mesmo mais uma vez, cara. Obrigado a você, né? Você não tem nem que agradecer a gente, porque o que você falou é o que eu falo para todo mundo. O que você se dispôs tecnicamente, para você que está vendo, um tempo investido. Para ele, de repente, é um tempo perdido, que ele podia estar com a família dele. Mas se dispôs a estar aqui contando uma história. A história dele é mais um brasileiro. Cara, eu já perdi as contas da quantidade de brasileiro. Agora tem o Jarbas, aí já teve o André, já teve o Rodrigo, já teve uma galera. Tem muita gente boa aí, cara. Gente que venceu, chegou aqui, você chegou aqui sem falar inglês direito, um lutador de jiu-jitsu, sem documento, só com visto estudante. Você seguiu as regras, venceu, não sofreu, não foi explorado e tá aqui para contar a história. Não, cara, não. E eu fui muito ajudado por brasileiros, viu, cara? Eu vejo muito galera batendo em brasileiro. Eu acredito que tenha mesmo gente que... Como tem no Brasil. Como tem americano, como tem chileno, cubano, que tira vantagem mesmo. Mas assim, eu só tenho coisa boa pra falar de brasileiro, cara. Pra ser bem sincero. Eu trabalho numa empresa de brasileiro hoje. Eu fui muito ajudado por brasileiro. Mas assim, eu que agradeço o convite do Júnior, dividir um pouco da minha história aqui. Espero que ajude alguém de alguma forma.
E, cara, precisando, você... Você tem canal no YouTube também, não? Não tenho Só no canal, Instagram? só Instagram. Só tenho Eu vou Instagram. botar Eu no- não sou de postar muito, não, mas às vezes eu posto um pouquinho lá. Eu vou botar o Instagram do Daniel aqui embaixo, vai aparecer agora aí para você embaixo aí. E na descrição do vídeo você pode ir lá, aqui vai ter o link lá, Qualquer você coisa vai, é segue ele só lá. mandar mensagem, a gente conversa lá. Beleza, meu irmão, ó. Júnior, eu que agradeço, Deus brother. abençoe. Galera, ó, se você tem um sonho de morar nos Estados Unidos, acompanhe o conteúdo. O conteúdo é de importância. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na sua vida. Tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Abraço.